Vou conversar nesse instante com o presidente do Detran de São Paulo, Neto Marcelani, sobre o alerta de recente pesquisa da instituição, mostrando que 42% das mortes no trânsito por suspeito de embriaguez ao volante acontecem nos finais de semana à noite. Isso tira o sono dos pais. Eu digo sempre que o som mais gostoso que um pai escuta é aquele na madrugada do filho abrindo a porta e voltando para casa. É ou não é? Você que é pai, sabe disso? Não é fácil. E preocupante saber que entre as vítimas estão principalmente jovens de 18 a 24 anos. É a grande parte das vítimas. E é sobre esse recente levantamento que a gente vai conversar com o Neto Marcelani agora. Bom dia, Neto. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mais uma vez é um prazer falar com você aí pela manhã. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço pela sua gentileza. Isso já era imaginável, né? Mas a pesquisa foi exatamente aquela que confirmou, vamos dizer assim, cientificamente aquilo que a gente já tinha como impressão das mortes nos finais de semana, né, Neto? É isso aí, Décio. E quantos pais aí, como você bem fez, colocou na sua abertura, né, ficou aguardando aquele barulhinho da porta abrir, né? E infelizmente para alguns esse barulho não acontece e a gente fica muito, muito triste, preocupado, né? E aqui os dados que o Detran consegue levantar através dos sistemas demonstram claramente que é necessário intervenção, que a gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas, conscientizar os nossos jovens, né? Aquele velho ditado que bebida e volante não combina, todos nós sabemos, né, Décio? Mas poucas pessoas sabem que basta um pouquinho para que isso aconteça, né? E o Detran, pegando aí, através dos seus dados, através de tudo que a gente consegue levantar do InfoSiga, né, que é um sistema nosso que aponta aqui para a nossa inteligência quais são os indicadores que estão piorando, né? Esse foi um que a gente trouxe aí, e por isso, né, por a gente estar na Semana Nacional de Trânsito, o Detran iniciou uma série de campanhas, uma série de iniciativas de conscientização das pessoas, né? Então, portanto, todo mundo que está nos ouvindo, a gente aqui não quer ser o chato, não, né? Mas a gente precisa ser realista e trazer a verdade, né? Então, até para que as pessoas se conscientizem e reflitam mais aí sobre essas questões. Bom, e a tarefa também dos pais, né? Não só dos governos, enfim, né? Tarefa da família também essa aí, né? E se bem que aí a gente fica pensando, nesses tempos, Neto, que, sabe, não é desprezar os mais jovens, não, no ponto de vista intelectual, as pessoas mais vividas têm mais sabedoria, mais experiência de vida e, portanto, um nível de entendimento intelectual muito mais aprimorado, vamos dizer assim. E é natural da juventude que ela seja mais ousada, mais atirada, comigo isso não vai acontecer e tal. Não se trata de diferenciar as idades, não, e dizer que um sabe mais que o outro, mas é uma questão de que, como eu digo sempre aqui, Neto, a gente está numa idade que quando vai sair tem uma nuvenzinha, você já pega um guarda-chuva. A molecada não pega um guarda-chuva, ela vai e ponto, se tomar chuva foi. É coisa da idade. E aí eu fico aqui pensando, essa mesma geração é alimentada diariamente com uma música, me desculpe dizer, de péssima qualidade, que a todo momento ensina que a cachaça, que a bebida é o melhor para ele. E a turma também, não é regra, não são todos os jovens, mas eu vejo que uma boa parte. E a todo momento a informação que chega nele, se você não beber, você tá por fora e você não vai ser aceito no grupo. A pressão lá de fora talvez seja muito mais forte do que o alerta que você, como presidente do Detran, está fazendo e que os pais fazem para os seus filhos. Perdeu o contato? Não, tô aqui, Décio. Sim. Tô ouvindo. Então, isso é uma constatação que é duro também. Você faz aí o teu papel de presidente do Detran, os pais ali no ouvido da meninada e tal, mas lá fora a pressão é muito forte, Neto. E Décio, um dado até para contribuir aí para o teu racional, 18% dessas vítimas, ou seja, quase um quinto dessas vítimas, tem entre 18 e 24 anos.
Então veja que estão aí no início, né, da idade, jovens que têm uma vida toda pela frente e que na maioria das vezes são vitimados aí pelos excessos, né? Porque aqui a gente sabe, os jovens, as pessoas, até as pessoas de mais idade, todo mundo gosta aí, ou pode ter o direito de tomar uma cervejinha no final de semana, no final da tarde, isso é normal, é natural, sem excesso isso é normal. Agora, não dá para de alguma forma, compartilhar disso e o volante ao mesmo tempo. Hoje a legislação brasileira, ela não tem um limite, até 0 tanto pode dirigir. Se tiver um etilômetro, bafômetro, né, que a turma conhece mais, se tiver um bafômetro e der qualquer índice, a pessoa tem problema, ela já vai estar sofrendo aí as punições, multa, suspensão da CNH, etc. E se ela for pega de 0,30 para cima, que para 0,30 precisa de muito pouco, viu, Dércio? Aí 2 latinhas de cerveja já chega nisso, né? Ela já está incorrendo em crime e pode ser, inclusive, penalizada por esse crime que está cometendo. Então, portanto, o que a gente fala não é para não se divertir, mas tenha o motorista da rodada, volte de táxi, volte de Uber, de aplicativo, volte a pé. Matão, muitas pessoas nem é tão distante assim dos locais, dá para ir a pé. Enfim, não combine bebida com álcool, que a chance disso dar errado é enorme. 4 vezes mais chance de óbito para quem está dirigindo embriagado num acidente do que quem não está dirigindo. E não é só... o jovem é sempre maior em quantidade de vítimas, mas não é só porque ele está no vigor da idade e acha que... É tendência dele achar que com ele não vai acontecer nada. Eles pensam mais isso do que o adulto, vamos dizer assim, né? Mas não é só isso, não. É que... desculpe aí, eu fui grosseiro ao dizer aqui que acho a música... Esse sertanejo universitário de péssima qualidade e tal. Eu acho mesmo, mas não queria falar isso como um desrespeito a quem gosta. Por favor, cada um gosta de sua música. É que eu percebo que... Gente, uma música, ela não é tão simples assim. Ela incute na gente, ela transmite uma mensagem. E eu vejo todo dia tocando essas músicas que, invariavelmente, beber, encher a cara, é um padrão nas músicas. O tempo todo ela vive falando isso. Bebe, eu bebi, enchi a cara, não sei o quê. O tempo todo isso. Para uma pessoa que tem, digamos, um conhecimento, uma vivência e um desempenho intelectual de vida, de sabedoria um pouco maior, talvez ele saiba se defender melhor desse tipo de modismo. Mas o jovem, ele é super inteligente, tudo é normal, eu não estou dizendo que ele é diferente, mas se você fizer um comparativo intelectual, científico, você vai ver que ele não se defende tão bem quanto desse tipo de modismo. Eu estou falando aqui como um fumante que sou e que começou a fumar, sabe quando? A minha geração dizia, quem não fuma está por fora. Você tinha que fumar para ficar bonito na fita. Olha que besteira. E agora eu estou vendo isso se repetir na cachaça. E aí não é de se estranhar depois que essa pesquisa, esse levantamento do Detran mostre que as mortes de finais de semana é sempre à noite por embriaguez, 18 a 24 anos, principal grupo de vítimas, né? O Detran pretende fazer alguma campanha institucional nesse sentido, Neto? Dércio, nós já iniciamos essa campanha na sexta-feira passada. A gente deve visitar, por óbvio, né, por limitação aí de equipe, tudo, a gente não consegue visitar todos os municípios do estado, né? Mas a gente está visitando muitos municípios com equipes do Detran, fazendo a conscientização, aplicando o teste do bafômetro, sem que tenha nenhuma consciência, só com efeito educativo, para que as pessoas... E isso é curioso, viu, Dércio? Na sexta-feira eu estive aqui na capital, fui até alguns bares com a nossa equipe, e muitas pessoas ficam curiosas em saber, olha, eu tomei uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, isso pega, né? Então, quer dizer, pega tudo, os bafômetros estão cada vez mais modernos, hoje mais sensíveis, enfim, mais apurados, isso faz com que a gente tenha uma clareza melhor da condição daquele condutor, né? E a gente tem feito essa campanha aqui na capital, onde nós tivemos a parceria aqui da Uber, né? Então, todo mundo que fez o teste ganhou um voucher de R$20 de desconto para voltar de Uber para casa. Infelizmente, nós não conseguimos a parceria para ser expandida para o estado todo, mas essa conscientização, essa presença, junto com a Polícia Militar, que é quem tem nos apoiado nessas iniciativas,
vai ser cada vez mais intensificada. Isso foi, de alguma forma, diminuído por conta da pandemia, né? Até porque a gente não podia expor os nossos agentes também a essa questão da pandemia, mas agora todo mundo vacinado, as coisas voltando ao normal, graças a Deus, a gente vai retomar junto com a Polícia Militar bastante essa presença, e não é no sentido de punir, Dercy. Ninguém quer multar ninguém, ninguém quer prejudicar ninguém. A gente precisa conscientizar as pessoas e deixar claro que aquilo que está sendo feito pode ter consequências trágicas para quem está conduzindo ou para as pessoas que estão no seu entorno. Beber ou ter o carro para dirigir depende muito da condição econômica da família ou da própria pessoa. Daí vem a minha pergunta. Os outros Detrans, você preside, inclusive o Neto preside, salvo algum engano, uma entidade que congrega todos os Detrans do país, não é isso, Neto? Exatamente, Associação Nacional de Detrans. Isso. Nos outros estados, principalmente aqueles cuja economia é mais fraca, enfim, percebe-se isso também, a mesma coisa? Olha, Décio, quando você conversa com os especialistas, tem duas coisas que trazem acidentes graves, vamos dizer assim, e óbitos no trânsito. Uma delas é a velocidade, que é a principal, e segundo é o álcool. É a alcoolemia, que traz consequências bastante danosas aí, se não traz o óbito daquele condutor ou de quem se envolveu num acidente, prejuízos aí de as pessoas ficarem ou inválidas ou por muito tempo sem poder ter suas atividades normais. Então, portanto, as duas coisas que a gente prioriza aqui no enfrentamento para que se tenha um trânsito mais seguro é a velocidade e a alcoolemia. Nós ficamos aqui insistindo na questão do jovem, porque o levantamento está focando aqui esse grupo como o mais preocupante deles, 18 a 24 anos. Mas vamos lembrar que tem muito adulto por aí que faz o mesmo, né, Neto? Você vê, a gente disse que de 18 a 24 anos são 18% das pessoas envolvidas nessa questão. 20, para a gente arredondar a conta aqui. Tem 80 ainda que se divide pelas outras faixas etárias. Outras idades. Então, portanto, tanto o jovem quanto a pessoa com mais idade, como você disse, uma pessoa mais experiente, que já tenha mais vivência, né? Infelizmente, se coloca em situações de risco também por isso. Mais uma vez, Dercy, ninguém aqui está dizendo que não pode se divertir, que não pode tomar sua cervejinha no final do dia. O que a gente está dizendo é se fizer isso, não dirija. Vá de carona, chame aí um táxi, enfim, volte de carona com um amigo. Evita essa situação, porque, infelizmente, se for pego pelas blitz, se for pego nessa situação, vai sofrer uma consequência bastante dura, mas que não é pior do que a consequência de um acidente mais grave ou de um óbito. Só para vocês terem uma ideia, janeiro de 2019 a julho de 2021, 12.500 acidentes. 890 mortes em 448 cidades, 378 mortes ocorreram à noite, quase a metade praticamente, nos finais de semana, 378 mortes aconteceram com o dia já com uma escuridão e nos finais de semana. Tem essa outra particularidade aqui de à noite também ter um registro sempre maior e o começo da noite muito particularmente também, né, Neto, nesse levantamento. O levantamento traz que no período noturno, aí, vamos dizer assim, é onde a gente tem a maior incidência, né? E coincidentemente, esse é onde você tem a turma indo para balada, indo para o barzinho, né? Quando você traz o número de 800 e tantos aí, Dércio, esses aí são os que têm a alcoolemia envolvida, né? Então você vê 800 mortes que houveram diretamente relacionadas com a alcoolemia, né? Então é muita coisa. Isso é uma pandemia que infelizmente a gente se acostumou, né? Diferente da pandemia da Covid que assolou aí a gente, que trouxe também muita tristeza para muita gente. O trânsito é uma pandemia que está aí e a gente precisa enfrentar ela, né? E o jeito de enfrentar é tendo um cidadão mais consciente, é tendo um cidadão melhor formado, é sabendo com clareza identificar esses riscos, né? Evitar esses riscos e, acima de tudo, aquilo que é consagrado, né? A gente fica aqui chovendo no molhado, o álcool e direção é consagrado, né? Tem a chance de dar errado, eu já disse, são 4 vezes mais chance de ter óbito num acidente se tiver alcoolemia envolvida. 42% desses acidentes acontecem aos finais de semana, sexta, sábado e domingo à noite, né? Então, portanto, está claro, os dados demonstram claramente e a gente sabe qual é o caminho. Eu digo nós, Detran, e o cidadão também, né? É só a gente ter essa consciência, esse cuidado a mais, esse respeito, né, com a sua própria vida.
Quantos pais hoje não choram, né? Infelizmente, o óbito de seus filhos em situações como essa que nós estamos tratando aqui. E morrem juntos, né? Porque alguém que perca o filho num acidente de forma tão precoce e repentina, na verdade a família morre junto. Morre junto. É uma perda. Nenhuma perda, né? Nenhuma morte assim é assimilada tão facilmente, mas de um modo tão precoce e tão repentino, realmente o drama se torna por uma vida inteira, né? Acho que pai e mãe morrem junto de alguma maneira, né? Mas aí vem uma outra questão que é da legislação brasileira. Por exemplo, eu já vi em muitos países, aliás, na maioria deles, para ser bem franco, em que, sim, existe bebida alcoólica. Também tem acidentes com pessoa que bebeu. Mas a disponibilidade lá não é tão grande como a gente aqui. Aqui é uma moleza beber. E beber em qualquer lugar. Nos Estados Unidos você não bebe andando na rua, você não bebe na calçada, você não vai no mercado, não tem bebida para vender, só refrigerante. Se você quiser comprar bebida lá, você vai nos liquors e não sei o que lá, que eu não me lembro. São lojas só de bebida, menor não compra. A lei brasileira proíbe, mas alguém ouviu falar nos últimos tempos uma fiscalização de vender bebida para menor? É muito facilitador o negócio da bebida aqui no Brasil, né? A própria propaganda da bebida, subjetivamente, usa quem como ator nos comerciais? Presta atenção para você ver. Tem algum velho lá? Jovens. E mostram subjetivamente que o jovem que está por dentro, que é feliz, bebe. É que a gente não presta atenção, mas isso incute na nossa cabeça. Isso em publicidade a gente chama de subjetividade. Você não percebe, a gente que trabalha com publicidade sabe disso. A mensagem é instalada, não só aquela que você viu, mas outras informações são instaladas na cabeça de quem viu e não percebe. Os comerciais de cerveja, todos têm moças bonitas, rapagões fortes e não sei o que, estão todos sempre felizes. A mensagem subjetiva ali é: beba porque é isso que você precisa, porque sem isso você não é feliz. Tudo leva para o consumo. A música não caipira, a música do sertanejo universitário manda o tempo todo beber. A propaganda mostra o jovem o tempo todo, e nós não percebemos isso. Daí a minha pergunta: a legislação brasileira não deveria ser uma regulamentar melhor essa questão da disponibilidade, a facilidade com que nós aqui no Brasil bebemos? Neto. Sem dúvida, Décio. Acho que isso tudo... Eu digo aqui, Décio, que um acidente, um óbito, ele, na maioria dos casos, ele é causado por alguém que está conduzindo o veículo, né? Por óbvio, na maioria deles, ou na sua totalidade, sem intenção. Então, mas para evitar um acidente, para evitar um óbito, diferente da condução que é individual, precisa ser uma ação em conjunto. Então, eu acho que os Detrans têm que participarem, essa questão das propagandas, a conscientização das crianças. Aqui a gente tem um programa que chama Clube do Bem TV, que vai lá nas crianças de primeira a quinta série aí, para poder ensiná-los um pouco dessa questão, para trazer consciência, para que eles cobrem os pais, né? Eu mesmo já fui cobrado pelo meu filho algumas vezes aqui de algumas questões, né? Então, portanto, eu acho que essa conscientização coletiva e a união de esforços, seja de quem está diretamente relacionado ao trânsito, mas seja por quem regula a propaganda de bebida ou a propaganda dessas coisas na televisão, eu acho que gera um efeito positivo e um ciclo virtuoso nesse processo, né? Então, portanto, acho que traz aí bons resultados quando todo mundo se une, mas principalmente quando aquela pessoa que está lá na ponta, que está se colocando naquela situação, fala: opa, pera um pouco, né? Vou a pé, eu vou de carona, enfim, né? Vou achar um outro meio para não me colocar em risco e nem as outras pessoas que estão em meu convívio, né? Porque pelo menos a legislação brasileira da questão de dirigir após ter bebido, ela é uma legislação dura, implacável, ela tem sido aplicada mesmo, é dura e exemplar. Quer dizer, parece que nesse quesito a legislação é boa, né, Neto, no Brasil?
Não, eu acho que a legislação ela traz aí, ela não tem subjetividade alguma, né, Darcy? Ela é muito objetiva e clara, dura, como você falou, e acho que dura como deveria ser ou como deve ser, né? Ela, de alguma forma, erra em alguns outros aspectos, mas acho que com a alcoolemia, e acho até por conta das consequências que isso traz e de como sensibiliza as pessoas, ela foi muito certeira do meu ponto de vista, né? Por óbvio, a gente precisa, através das fiscalizações, através disso tudo, estar cada vez mais presente para que ela seja, de fato, efetiva e aplicada. Mas, mais uma vez, né, a intenção do Detran, a minha intenção ao estar falando com você hoje, não é sair por aí punindo as pessoas, não é sair por aí, mas pelo contrário, é fazer com que esse efeito da punição gere uma consciência, gere um sentimento poxa, eu também sou responsável por isso e eu vou dar a minha contribuição, né? É um pouco nessa linha que a gente imagina ser o caminho mais adequado para enfrentar situações como essa. Neto, quase sempre a detecção de que o sujeito está embriagado e dirigindo se dá porque o cara se envolve em um acidente. E aí é chamada a polícia. E aí é feito o diagnóstico ali. Raras vezes, pelo que percebo, se dá por um bloqueio em situação mais involuntária, ou seja, não é um acidente, você está passando, o bloqueio pede lá, faz o teste e tal. Isso aí já acontece muito menos. Quase sempre é porque teve algum acidente, alguma situação lá que teve que parar e a polícia foi chamada. Daí a minha pergunta, o aparato do Estado para digamos aqui, uma fiscalização mais efetiva em situações fora desse quadro de acidentes aí. O aparato que o Estado tem de fiscalizar é bom, na sua opinião? Olha, Décio, eu entendo que o aparato é bom, sim, né? Por óbvio, sempre existem condições melhores para se buscar, mas eu entendo que o aparato é bom. Eu entendo que a gente hoje tem equipamentos aí, o Detran acaba de comprar aqui mais de 50 etilômetros novos, a gente já tinha, agora a gente acabou de comprar mais 50, que são, até para esse momento que a gente vive de resto de pandemia, são muito mais seguros, né? Porque a pessoa não precisa encostar a boca em nada, ela só assopra de longe, né? A gente dobrou as nossas equipes aqui, parceria com a Polícia Militar, né? E quando você traz que se afere, né, ou se apura se essa pessoa está embriagada no momento em que ela se envolve em um acidente, é bem verdadeiro e na maioria dos casos acontece assim. Mas também nós temos as ODSs, né, que é direção segura, né, que são operações que a gente executa, que a gente planeja e executa em várias cidades do estado, e na maioria do estado isso tem, Matão tem, São Paulo tem, em parceria com a Polícia Militar. E ali também, Daércio, na última sexta-feira que eu participei de uma ODS aqui na capital, em pouco mais de meia hora, nós tínhamos 40 veículos que tinham aí, ou as pessoas fizeram o bafômetro e se constatou, ou aquelas que se recusaram a fazer, e aí ela passa por um outro procedimento, né, junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Então, portanto, você vê, em meia hora nós tínhamos 40 carros e, infelizmente, se enquadravam em situações de alcoolemia, né, ou suspeita de alcoolemia. Então, portanto, não é só no acidente, mas também em iniciativas dessa de fiscalização. Temos aqui finalmente uma pergunta, se bem que o assunto muda um pouco aqui, se você permitir, Neto. É sobre outra questão, mas que você seria afoito aí a sua função aí. Qual é a pergunta, Essa pergunta chegou até nós a informação que o Detran bloqueia o acesso de licenciamento de veículos de pessoas falecidas. Depois de um período, o licenciamento é negado e os herdeiros têm que pagar por um advogado e entrar com ação, né? E muitas vezes sai mais caro que o valor do carro, né, Neto? Não, na verdade não é isso, né? Quando esses veículos vão para o inventário, a gente tem algumas questões em relação à transferência desse veículo, né? Porque enquanto não se faz a partilha daquele inventário, não se tem clareza quem vai ser o beneficiário daquilo, ou até para vender precisa aí de alguma autorização do espólio ou do próprio juiz que está tratando do inventário. Mas então não é para o licenciamento pode ser feito, o que não dá para se fazer é o inventário, é a transferência desse veículo, tá? Pelo que ficou entendido, a pessoa está com dificuldade de licenciar enquanto não decide a partilha, é isso? Isso, Décio. Então, segundo o Neto, não nada que impeça de ser licenciado esse carro nesse período, né? A minha sugestão, até pela liberdade que tenho com vocês aí, depois se vocês quiserem me passar no WhatsApp os dados da pessoa que está pedindo e os dados do veículo, a gente olha aqui para ver qual é a situação, porque em muitos casos também a gente tem algumas outras questões que não são tão claras para a população, para aquela pessoa que está tratando do tema. Então,
Se puder depois, Adalberto, me passar aqui no WhatsApp o contato da pessoa e o dado do veículo, a gente vai fazer esse levantamento e dar a resposta para ela ainda hoje. Ó, que chique, hein? Presidente do Detran vai dar... que chique. Muito bom, né, Nossa obrigação, Daércio, nosso papel aqui é fazer com que o cidadão seja bem atendido, né? Isso não tem, todo mundo aqui tem que se envolver nisso. É a nossa missão, ganhamos para isso, Daércio. Pois é. Muito bom, Neto. Muito obrigado aí pela sua participação sobre esse assunto. Acho que fizemos aqui um alerta aos pais. Acho que é papel de todo mundo tentar conter essa situação, porque chega de tanto drama, né? Ao invés do sujeito escutar o som da porta abrindo e o filho voltando para casa na madrugada, isso ser trocado por um telefone tocando e uma autoridade dizendo seu filho faleceu num acidente. Isso deve ser muito, muito difícil. Então vamos baixar um pouco esses números aí que são muito altos mesmo. Muito obrigado, Neto. Tenha um bom dia. Obrigado a você, Daércio, a todos os ouvintes aí. Um prazer falar com vocês, Adalberto, toda a equipe aí do estúdio. Bom trabalho a vocês e fiquem com Deus. Você também. Um abraço.